Olá, vamos na nossa última aula hoje falar sobre relógio comparador, né? Tipos de aplicações, goniômetro e transferidor, tipos de aplicações também, e jogos de blocos padrão, para que eles são usados também. Bom, primeiro vamos explicar sobre o relógio comparador. Como o nome mesmo diz, ele é um instrumento de medição por comparação. O que seria? Ele é um formato de um relógio, né? Ele tem uma ponta, e essa ponta ela é apoiada na superfície de uma peça, e esse relógio comparador ele corre, digamos, né, na superfície dessa peça. Ela serve para ver imperfeições na sua superfície. O relógio comparador é fixado numa base fixa, né, que não faz parte da superfície da peça, e ele é corrido, né, na superfície da peça e serve para ver a variação que tem nessa peça. Ele tem precisão, uma volta do relógio comparador chega a ser até 1 milímetro, 10 milímetros, tem relógio comparador que chega a 10 milímetros, mas normalmente uma volta desse relógio comparador corresponde a 1 milímetro. E ele tem uma precisão de até 1/100º de milímetro. Então ele consegue ver a variação numa superfície de uma peça de até 1/100º de milímetro. Tá? Existe também o relógio comparador digital, que esse primeiro relógio comparador que eu disse, ele é analógico, né? Digamos assim, ele tem um ponteiro, uma volta do ponteiro é equivalente a 1 milímetro. O digital ele é mais prático, que ele já te dá a dimensão direta, né? Ele serve para fazer comparações de eixos, para ver se o eixo ele está, por exemplo, ele está dentro de uma circularidade, né? Se ele não está variando. Além também de superfícies planas também, retas também. Ele serve, por exemplo, como mostrado na figura, variações também no contorno de um violão, por exemplo, né? E também de discos de freios também, usados na indústria. Existe também o calibrador, essa parte do relógio comparador digital. Existe também o relógio apalpador. Esse relógio apalpador, a diferença do relógio comparador é que ele tem uma ponta escamoteável. Ele serve para uma aplicação, ele serve para fazer comparações de superfície de difícil acesso, como é mostrado nas figuras, né, nas figuras que tem na apostila. Outro instrumento de medição muito usado é o calibrador de boca com relógio. Tá? Os calibradores de boca, eles permitem uma medição rápida e exata de tudo quanto é tipo de diâmetros, né, de peças, né? E eles servem também para fazer a avaliação de passa ou não passa. O que seria assim? Se passou, na hora de passar aquele calibrador, se o calibrador passou na peça, a peça está ok. Se não passou, ela está reprovada, porque ela está maior que a dimensão requerida. Eles são de grande precisão também, chega a ter até 1/100º de milímetro de precisão. Outro instrumento de medição muito usado é o goniômetro e o transferidor de grau. Eles servem para fazer medições em ângulos. São peças que exigem ângulos de perfil, né? Eles têm precisão de até a sua menor divisão é 1 grau, né? Seria 1 grau. Então ela varia de 0 grau até 180 graus, de 1 em 1 grau. Tá? Ele é feito também de aço inoxidável, tá? Igual o paquímetro, para ter grande resistência e trabalhar em oficinas mecânicas que exige muito contato com ele. Então ele precisa ser feito de aço inoxidável para não deteriorar rapidamente, para manter uma curiosidade na medida. Existe também os súbitos, que eles servem eles são um comparador para diâmetro interno de peças, tá? E
feito também para fazer dimensões em diâmetros internos. Existe também o transferidor de grau. A diferença do transferidor de grau e o goniômetro é que o goniômetro ele tem ele tem um cursor que você consegue movimentar ele mais precisamente de ângulo, de grau em grau, tá? O transferidor ele é mais, digamos assim, ele é mais mecânico. Você manualmente, se você regula o grau que você quer para fazer a medição. Outro tipo de instrumento de medição muito usado na oficina é o jogo de blocos padrão de aço. O que seria? Eles são usados para padrão na indústria, em laboratórios, por exemplo, para fazer calibração de instrumentos de medição, por exemplo, ou fazer ajuda também na hora de fazer dimensionamento de uma peça que os instrumentos indicados anteriormente não conseguem medir. Então, você usando o jogo de bloco padrão, você consegue unir junto com um micrômetro e um parquímetro e chegar às dimensões de uma peça. Existe as classificações desses jogos de bloco padrão. Existe a tabela de classificação, ela é dita pela DIN, norma DIN, né? E é 861. Existe a DIN 00, que é para aplicação científica ou calibração de blocos padrão. A DIN 00 ela serve para fazer a calibração do bloco padrão. Tem a DIN 0, que é a calibração de blocos padrão por operação de inspeção e calibração de instrumentos. É usado em laboratório. Ele é feito para calibrar instrumentos de medição, que é o parquímetro, o micrômetro, por exemplo, o goniômetro. DIN 1, que é a impressão de ajuste de instrumentos de medição em áreas de inspeção de laboratório. E o DIN 2, que é para uso em oficinas e ferramentarias. Isso aí é para uso nas oficinas para construção de peças. Tá? Tem uma outra tabela também importante vocês verem, os erros admissíveis desses jogos padrões, né? Que vai de 10 milímetros até 1000 milímetros, e tem seus erros admissíveis de cada classe. Os calibradores, existe também outro instrumento de medição que são os calibradores. Esses calibradores são instrumentos que definem os limites máximo e limite mínimo de dimensão por comparação. O que seria isso? Numa extremidade, ele está a dimensão máxima que tem que ter, por exemplo, a dimensão máxima de um furo, por exemplo, e do outro lado, na outra extremidade, está a dimensão mínima. Na hora que você for fazer a dimensão desse furo, ele tem que passar a dimensão, ele não pode ter jogo na hora de você colocar o calibrador na sua extremidade. Se tiver jogo, a peça está reprovada. Se ela está deslizando facilmente, a peça está aprovada. Existe o calibrador, existe o calibrador tampão, que é feito para furos, e o calibrador de boca, que é usado para eixos. Ele é chamado passa não passa porque a peça de uma extremidade ela tem que passar, ela tem que, conforme mostra a figura, ela tem que entrar no eixo, e do outro lado ela não pode passar. Ela estando assim, ela está dentro conforme a medida requerida da peça. É feito de pontas temperadas para poder ser resistente ao desgaste, né? Porque como é um calibrador, ele tem que ter grande resistência, porque com o uso de aços tudo. E é indicado também a parte não passa e a parte passa, é indicado no calibrador com um ponto para o operador saber onde que a parte não passa e onde que a parte passa. Bom, essa é o final da nossa aula e agradeço a atenção. Muito obrigado.